árvores que produzem sombra, né? O tema das árvores é um tema que eu gosto muito de falar, porque vai abrindo um leque para muitas ministrações, para muitas pregações, para muitos ensinamentos. Falar sobre árvore, quando você vai à Bíblia para tratar do tema, né, da árvore, você vai abrindo assim, caminhos de aprendizado e para conhecer a Deus e para entender um pouco de como Deus pensa da gente, instruções que Ele nos dá usando a imagem metafórica da árvore, né? Inclusive, talvez alguns lembrem que lá no Novo Testamento tem uma hora que Jesus vai curar um cego e fala assim: você está vendo? E ele fala assim: eu estou vendo as pessoas, mas eu estou vendo igual árvore. Aí Jesus vai lá e daqui a pouco ele começa a ver as pessoas, né? Até isso tem um ensinamento, né? Essa coisa de vendo como árvores. Mas não é esse o texto que eu quero compartilhar hoje, tá? O que eu quero falar é que o cristão, ele é como uma árvore porque ele oferece influência e ele oferece refúgio, né? E aí alguns falam assim: mas não é Deus que é o nosso refúgio, né? Mas ao longo dessa palavra que eu vou compartilhar, a gente vai entender que nós também nos portamos como refúgio, né? No domingo passado a gente falou sobre a torre reta e sobre o prumo, e a gente entende que Deus é a retidão, né? Ele não é que Deus é alguém reto, mas Ele é a própria retidão, Ele é a própria estrada reta, Ele é a própria torre reta, né? Ele é o prumo verdadeiro, né? Quando nós olhamos para Ele, nós vemos a retidão perfeita que nós devemos replicar, que nós devemos tentar ser iguais. Porém, quando Paulo fala assim: me imitem assim como eu imito a Jesus, ele está deixando para a gente essa ideia, essa orientação, que nós também precisamos ser algo importante na vida das pessoas, no sentido de que nós devemos ser exemplo também, nós devemos ser auxílio também, nós devemos amá-los também, e aí eu entendo que também precisamos ser refúgio para as pessoas que nos procuram, né? Ser o abraço carinhoso para quem se sente sozinho, né? Ser eu falo assim que nós precisamos ser o amor de Deus encarnado hoje, né? Jesus está no céu, mas deixou para a gente a responsabilidade da gente emanar esse amor, da gente demonstrar, da gente ser essa corrente que representa Ele nessa terra nos dias de hoje. Então eu quero ler o Salmo 1, de cara, Salmo 1, versículos de 1 a 3. Salmo 1, versículos de 1 a 3. Fechou? Amém? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, esse texto já meio que fecha essa ideia do que a gente está falando, né? Ele termina falando que a árvore plantada junto ao ribeiro, né? Junto à linha de água, ao ribeirão, ao rio. Aqui no Brasil a gente chama de corguinho, né? Quando é um riozinho pequenininho, é um córrego, né? Tá dizendo que nós somos como essa árvore plantada perto da água, que ela dá o fruto no tempo certo, porque ela está bem nutrida, bem hidratada, e as suas folhas não murcham, né, porque não lhe falta essa nutrição. E termina dizendo: tudo que ele faz prospera, ou seja, tudo dá certo, as coisas crescem, se multiplicam, porque a prosperidade de uma árvore frutífera é o quê? É dar frutos. Se eu olhar para uma mangueira e falar: essa mangueira é próspera, é porque ela está dando muito fruto. Então a gente tem aqui uma ideia de
como chegar nisso? Porque ele está dizendo que aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se assenta à roda daqueles que zombam de Deus, se você for sempre que eu ler textos bíblicos aqui, eu leio na NVI, porque é uma versão mais contemporânea, tá? Então assim, eu costumo padronizar na NVI para ficar mais fácil. Mas se você ler, por exemplo, na João Ferreira de Almeida, está dizendo que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? E aí, a vida inteira, eu ouvi essa palavra escarnecedores e parecia algo ainda mais pecaminoso do que é de verdade, né? Não que pecado tenha um melhorzinho e um piorzinho, mas trazia uma sensação muito ruim, ou escarnecedores, né? Parecia que era alguém que estava fatiando e arrancando a carne de outra pessoa, né? E na verdade o que ele está dizendo nesse texto é aqueles que zombam de Deus, né? Então muitas vezes eu ouvi crente falando assim: eu vi que você que estava conversando lá com aquele povo, você estava lá sentado com eles, vocês foram comer pizza com aquele bando de ímpio. E a palavra fala para não sentar na roda dos escarnecedores, mas não é simplesmente ter lá um tempo de comunhão com um amigo seu que não é crente. Mas essa palavra está falando de escarnecedores, os que zombam de Deus, ou seja, aquele que não tem respeito. Então, aquele que não respeita o Deus que eu sirvo, que eu amo e que me ama, então esse eu devo manter distância. Até porque não vai ser boa a minha conversa com ele, né? Não tem como ser agradável um relacionamento com uma pessoa que desdenha e que zomba do nosso Deus. Mas aqui não está dizendo que a gente não pode nunca ter uma comunhão, um tempo de alegria lá com nossos parentes ou com amigos que não sejam crentes. Aliás, foi justamente o contrário que Jesus fez, né? Ele sentava-se justamente com os pecadores. Porque se eu não tiver tempo com o pecador, como o pecador vai ouvir da minha boca a palavra de salvação? Quem já andou pelo deserto? Venezuela tem deserto? Tem. A gente aqui, não tem muito deserto no Brasil, né? A gente tem alguns lugares mais ermos, são mais desertos verdes, né? Como as florestas. Mas aquele deserto de sal ou de areia, eu não me lembro. De sal eu sei que não tem, mas de areia eu acho que também não tem no Brasil. A gente tem algumas regiões no Nordeste, se eu não me engano, que estão ficando desertificadas, né? Que está aumentando trechos de areia, mas ainda tem alguns pontos de água, mas deserto mesmo a gente não tem. Mas quem já viajou pelo deserto, ou se já caminhou assim naquele sol brabo do meio-dia, né? Quem já foi para a roça, eu nunca trabalhei assim na roça, fui um trabalhador rural, mas já tive, meu tio mais velho tem propriedade rural, então já fui com ele ajudar a trabalhar lá. Trabalhar entre aspas, né? Mas atrapalhava, era pequeno, né? Ia ajudar a atrapalhar, né? Mas quem está debaixo daquele solão brasileiro, esse nosso solão da América do Sul, meio-dia, trabalhando, fazendo algum esforço, sabe o quanto é valoroso encontrar uma árvore daquela com uma copa bem frondosa, né? Aquela fazendo uma sombra bem gostosa. Aqui a gente tem uma árvore que eu não sei se tem na Venezuela, uma árvore chamada Sete Copas. Conhece, dona Clementina, aquela árvore Sete Copas? É aquela que é bem larga, assim, ela tem umas folhas bem largonas, e ela forma uma copa bem comprida, e ela tem uns coquinhos, assim, que a gente chama de coquinho de morcego. Não conhece aqui? Eu não vi por aqui. Eu não vi muito aqui, não. Então você está caminhando naquele deserto, naquele calor, e você pensa, eu queria um lugarzinho para descansar, e de repente você vê aquela árvore grande, uma sombra gostosa. A hora que você entra debaixo daquela sombra, parece que até a brisa muda, né? Parece que aquele vento seco passa a ser um ventinho mais fresco, mais agradável, né? E quando você chega nessa sombra e olha para a árvore olha para você, e o que a árvore te pede em troca? Ela te oferece o descanso, né? Mas na prática ela não te pede nada. Ela só te oferece. Descansa. Mas ela não te cobra. Ela não te pede. Ela não te faz exigência. Ela simplesmente entrega. Oferece. Doa. Na Bíblia,
o homem justo, quando eu falar homem, eu estou falando ser humano, tá? Homens e mulheres. Na Bíblia, o homem justo é frequentemente comparado a uma árvore, né? Hoje eu quero, metaforicamente, que a gente possa olhar para essa árvore não apenas pelos frutos produzidos, mas pela sombra que é gerada ao pé dessa árvore. Eu quero estabelecer com você que a nossa sombra, como árvores plantadas no jardim do Senhor, é a influência que nós exercemos às pessoas ao nosso redor. É a influência que nós entregamos gratuitamente como doação às pessoas que estão no deserto escaldante da vida do dia a dia, da dureza de ser pai, mãe, esposa, marido, funcionário, empreendedor. O quanto nós temos oferecido de sombra para as pessoas que estão sedentas no sol da dureza da vida. Será que nós temos aprendido a ser lugar de descanso para os que se aproximam de nós, cansados, secos, sobrecarregados? A copa tem um efeito. A copa da árvore, vocês falam copa? A parte de cima da árvore? A copa da árvore tem um efeito. E o efeito dela é prático, não metafórico. No livro de Oséias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 14, versículo 7, diz assim: os que habitavam a sua sombra voltarão e reviverão como o trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho do Líbano. Poético, né? Bonito esse texto, né? O conceito de sombra trata do alcance que a árvore tem. Essa árvore que eu falei, os 7 copas, ela não é muito alta, mas os galhos dela são muito compridos e as folhas largas. Então ela é como um grande chapéu. Ela faz uma sombra muito grande, ela cobre um espaço grande, e por ela não ter a copa muito alta, os raios de sol não entram tanto por baixo. Então quase que o dia todo você tem um ambiente de sombra debaixo de um 7 copas. Então quase sempre está fresquinho ali. Antigamente era muito comum na nossa região do Paraná, onde é muito comum essa árvore, as pessoas terem os 7 copas no quintal e fazerem banquinhos de madeira fixados embaixo dessas árvores, que ali se tornava um lugar de comunhão, um lugar para a família estar junto, para encontrar os amigos. O pessoal de mais idade ia para debaixo dos 7 copas nas praças jogar baralho, jogar damas, xadrez e outros jogos. Era muito comum nas praças do Paraná, principalmente na nossa região do norte e do noroeste do Paraná. Se você pegar, por exemplo, um pinheiro, ele já não oferece uma sombra tão boa, porque ela é uma árvore com o caule muito alto e de copa estreita. Então uma árvore dessa vai fazer uma sombra projetada muito longe do ponto onde ela está plantada. Então você tem que ficar rodando junto com a sombra do pinheiro de acordo com a mudança do sol. Então o conceito da copa trata diretamente de alcance. A pessoa que te procura, que vem em busca de uma palavra de conforto, de um conselho, ou simplesmente de se sentir amada, quando ela chega, ela já se encontra naturalmente numa sombra quando se aproxima, ou ela tem que ficar procurando a movimentação do ambiente para tentar encontrar resquícios de descanso perto de você? Porque, pastor, mas por que você não está falando de Deus, está falando de mim, está jogando para mim a responsabilidade? Mas eu quero estabelecer no começo dessa igreja em Erechim que nós somos chamados a replicarmos o próprio Cristo, a sermos como Ele. A palavra cristão é pequeno Cristo, é para nós sermos como Jesus. E Jesus era uma árvore que dava sombra, e a sombra dele, né, era uma sombra que ia aproximando as pessoas, e todos que entravam naquela sombra eram cheios de paz, de amor, as suas forças eram revigoradas, ele recebia naquela sombra vida nova.
a sede acabava, porque ele falava: venha a mim e beba da água que jorra para a eternidade, da água da fonte da vida. Essa sombra que nós fazemos tem protegido as pessoas ao nosso redor do calor dessa vida, tem trazido esse frescor, tem oferecido esse ambiente de descanso. Como cristãos, a nossa presença precisa alterar o clima, né? Literalmente alterar o clima. Você já sentiu que às vezes você entrou num lugar onde tinha pessoas conversando e quando viram você entrar, elas ficaram sem graça, mudaram o assunto? Às vezes a gente até pensa, estavam falando de mim porque mudou o assunto, não é? Mas porque às vezes a nossa sombra, a nossa influência, ela tem sido tão forte que a hora que a gente entra no ambiente, se as pessoas estiverem tratando de assuntos imorais, por exemplo, elas já vão se sentir desagradáveis. Elas não vão querer tratar daquilo. E a sombra que a gente vem trazendo, a influência da nossa presença, muda o clima do ambiente. Vamos parar de falar disso porque o irmão chegou, o pastor chegou, a irmã chegou. E muda-se e começa a falar de algo mais saudável. Essa é a sombra, a influência que muda o clima ao nosso redor. Onde há briga, nós trazemos paz. Onde há desespero, nós trazemos esperança. Onde há morte, nós trazemos vida. Pela palavra daquele que vive para sempre. Quem nós temos abrigado nesses dias? Amor, diminui um pouco lá que eu estou derretendo já aqui de calor. Desliga um pouquinho, aí depois, na hora que dá uma esfriadinha, a gente liga de novo. Um beijo, obrigado. A sua sombra tem alcançado a sua família? A sua sombra tem alcançado seus colegas de trabalho? A sua sombra tem incidido, tem influenciado sobre seus amigos? Sobre as pessoas da escola, dos nossos filhos, dos nossos netos? Quando as pessoas cansadas se aproximam de nós, elas têm encontrado o calor do julgamento, o calor da ingratidão, né? Aquele calor insuportável da falta de amor. Elas têm tido o prazer do acolhimento nessa sombra que traz paz, que aconchega, que nos faz nos sentirmos respeitados e amados. O acolhimento de Cristo tem sido essa sombra que nós entregamos. Os que habitam sobre a sua sombra voltarão, serão vivificados como trigo e florescerão como a videira. No contexto desse texto de Oséias que eu acabei de ler, que é o que eu li aqui para falar de sombra, essa sombra não somos eu e você, essa sombra é o próprio Deus. Mas nesse texto ele está falando dessa sombra refletida e manifestada através de Israel, né? O povo de Israel, o povo escolhido, a nação santa, a nação de Deus. Se a gente olhar esse capítulo de uma forma isolada, pode parecer que a árvore é o próprio Israel, né? Por causa das metáforas de florescimento, e se você ler o texto inteiro com os versículos anteriores, pode até dar essa impressão. Mas a teologia dos profetas e o movimento, né, a dinâmica desse texto aponta para Deus sendo como verdadeiro refúgio. E no próximo versículo que segue esse texto, a gente já tem o que a gente chama de explicação exegética. Então, eu estava falando do movimento, da dinâmica desse texto, né? E ele mesmo fala de quem é a videira e de quem é essa sombra. No início do capítulo 14 de Oséias, Israel está destruído pelo pecado, então Deus fala que vai curar a rebeldia, que ele mesmo vai ser como o orvalho sobre Israel, e até que a gente chega no versículo 7, que diz que os que habitavam em sua sombra voltarão. Quem dá essa sombra originalmente é Deus, mas quando Deus restaura Israel, a própria nação se torna cheia de vida.
né? Você falou, eu recebi essa sombra e a minha vida mudou. Né? Eu estava morto espiritualmente e emocionalmente, mas quando eu encontrei essa sombra, esse lugar de descanso em Jesus, eu passei a ter isso também dentro de mim. E o próximo passo é eu passar a emanar para outras pessoas, porque aquilo que eu recebo de Jesus é aquilo que eu entrego para as pessoas. Né? A gente pensa que ser um imitador de Cristo é ficar lendo lá na Bíblia o que ele fez, eu vou e faço igual. Aí eu vejo o que mais que ele fez, eu vou e faço igual. Né? Eu já vi pastor cuspindo na cara de gente aí, querendo curar o olho do outro lá, porque viu lá na Bíblia. E não é disso, de eu ficar replicando acontecimentos, mas buscar ter uma vida onde a própria presença desse Jesus flua através de mim, trazendo esse descanso para outras pessoas. Né? É ser sombra por reflexo. Né? Eu refleti esse descanso que o próprio Cristo é na minha vida. Israel só tem sombra para oferecer ali porque voltou a habitar aonde? Debaixo da sombra do Onipotente. Acabei de ouvir alguém falando esse texto ali, né? Ele descansou, habitou na sombra do Onipotente. Então agora eu sou um reflexo desse próprio Onipotente, dessa própria sombra, né? O versículo 8 desse texto de Isaías diz assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, sou eu quem respondo e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Cipreste é uma árvore, e Deus se posiciona e se apresenta em diversos textos como algum tipo de árvore. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Ele quem frutifica, Ele quem nutre, Ele quem oferece a força, a vitalidade, né, a alegria, o descanso, e tudo vem dele. Deus assume explicitamente nesse texto a metáfora de uma árvore. Eu sou como cipreste verde. Então ele está dizendo que ele mesmo é a sombra que protege, que vivifica o trigo, né? E se a gente for entrar em todos os símbolos desse texto, a gente passa a noite aqui. Eu não tenho problema com isso, mas eu sei que alguém vai ter que trabalhar amanhã, né? Então é melhor não, né? Mas aí tem o trigo que representa a vida em tantas coisas e fala que faz florescer a videira ali no versículo 7. Tudo isso é o próprio Deus se revelando como essa sombra que traz descanso e que revigora o homem e a mulher que estão cansados, sobrecarregados e precisando de renovo, né? A sombra, a influência que nós oferecemos aos outros, não vem de nós mesmos. Não somos nós a sombra. Somos o reflexo da sombra de Jesus em nós. Nós não somos a fonte do frescor. Não somos a fonte da vida que renasce. Nós só temos sombra para oferecer ao cansado quando nós estamos plantados em Deus, debaixo dele, sabendo que se nós nos afastarmos da árvore principal, a nossa própria copa vai secar, vai faltar nutrição. Se eu me afasto do ribeiro, do lugar que traz a nutrição, fatalmente a sombra desaparece. Vou repetir, a nossa sombra é apenas o reflexo da sombra de Jesus em nós. Mas para ter sombra precisa ter copa. Uma árvore só tem sombra se tiver copa. E isso fala muito para mim sobre a estrutura da nossa vida cristã. E uma árvore sem folhas dá sombra. Ela faz uns riscos de sombra, né? Que ele desenha o mapa dos galhos no chão, mas não oferece uma sombra suficiente para que você possa descansar e se sentir abrigado e o frescor. Galhos secos e retorcidos não protegem ninguém contra o sol. Mas uma árvore seca, se você descansa embaixo dela, você ainda corre o risco de um galho seco se partir e cair em cima de você. Então uma árvore seca, ela não apenas não oferece o abrigo, mas ela também oferece risco para quem entra embaixo.
A copa frondosa representa a vida espiritual rica, cheia de amor, cheia da presença de Jesus, com alegria, com paz, com paciência, longanimidade. Opa, parece que eu estou falando de Gálatas 5:22. A árvore frondosa, ela vive o fruto do Espírito. Se a nossa vida espiritual estiver seca, a nossa influência vai ser quase nada. Ou vai ser negativa, né? Menos alguma coisa. Se a gente for cristão murmurador, se a gente for amargurado, religioso, legalista, então a nossa copa vai estar totalmente sem folhas. Vocês entendem a palavra legalista? Aqueles que guardam leis, né? Que vivem pela lei e não pela graça. É o cristão do não pode. Não pode, né? Vive por regras, né? Então, o que define a minha vida com Jesus são as regras do que eu não posso fazer. Diferente da graça, que define o que eu não posso fazer, pelo quanto eu amo esse Cristo que é a minha sombra. Mas, pastor, não tem uma lista de pecado na Bíblia? Tem. E aquela lista é pequena diante da nossa incrível habilidade e criatividade para produzir pecado. A gente consegue fazer mais do que está na Bíblia. Só que a verdade é que só seguir uma lista do que não fazer não é garantia de salvação. Porque eu posso não cometer aqueles pecados que estão descritos por mero legalismo, por mera religiosidade. É diferente de quando eu não peco simplesmente porque o pecado não tem mais influência de amor pelo mal ou pelo prazer imediato, como é quando eu não estou debaixo da sombra desse Jesus. O segredo da copa frondosa é uma nutrição que muitas vezes está oculta, ela está escondida. Jeremias 17 diz assim, 17, versículos 7 e 8. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. A beleza da copa e a utilidade da sombra depende exclusivamente do quanto de nutrição as raízes conseguem obter. Se a raiz não consegue extrair a nutrição e a água, fatalmente as folhas murcharão, elas cairão, a árvore vai secar e vão sobrar galhos secos. Tem uma musiquinha, né? Não sei se tem em espanhol, mas aqui tem os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais... Não conhece? Vamos procurar, isso virou até meme no Brasil. Um casal de irmãos que canta, virou um meme muito legal. Então, tudo depende da nutrição que vem das raízes. Então, para sustentar uma copa que dá muita sombra e dá sombra a muita gente, a árvore precisa sugar os nutrientes da terra e a água do lençol freático. Isso mostra que eu e você, para também oferecermos essa influência e essa sombra, precisamos estar nutridos. E o espírito do crente, o espírito do cristão, ele é nutrido de pelo menos 3 formas. Por que pelo menos? Porque eu não gosto de fechar sistemas. Eu sou um pastor que eu não gosto de dar receita pronta. Porque às vezes eu posso ir além ou a quem? Eu posso passar do ponto ou posso não ter todas as respostas. Mas eu digo para você que pelo menos 3 coisas são imprescindíveis para que eu e você possamos, como árvores plantadas no jardim do Senhor, receber essa nutrição que fará de nós árvores com copas saudáveis. E a primeira é o nutriente que fortalece a estrutura, e ele se chama Palavra de Deus. Palavra de Deus. Conhecer a palavra. E a própria palavra diz: o meu povo
está se perdendo porque não tem conhecimento da palavra. E a própria palavra diz que nós precisamos conhecer a verdade para que a verdade nos liberta. Vocês estão percebendo como a palavra de Deus e a vida com Deus ela é prática? E é isso que nós vamos viver, se vocês estão dispostos a isso, porque eu não sou um teórico. Mas também a gente tem uma busca profunda pela água. A árvore, quanto mais profunda é a fonte de água, mais as suas raízes se aprofundam. Vocês já viram que tem lugar que as árvores, as raízes delas se espalham lateralmente, assim, você vê até aquele monte de raiz, ali a água está pertinho. Mas tem árvores que elas vão se aprofundando suas raízes, né? E árvores que precisam de muita água, como os pinheiros, por exemplo, as raízes parecem um cone, né? São as coníferas, né? Ela vai aprofundando aquela raiz porque ela precisa ter muito contato com muita água para que ela possa estar sempre nutrida, alimentada e hidratada. Então a nossa busca pela água é a oração. Nós precisamos. A palavra fortalece a estrutura. É o que está no tronco, aonde pode ser visto. Mas a busca pela água é raiz, é para baixo, é inclinado, é cara no chão, é boca no pó. É aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. É aquilo que eu faço no meu quarto quando não há plateia. A busca pela água que nutre, que enche. É entre eu e Deus em oração. Mas para eu encontrar a nutrição, a água, o nutriente correto, eu preciso estar aonde? No solo correto. Eu preciso estar plantado no lugar ideal. E aqui fala da minha e da sua comunhão com o Espírito de Deus. Queridos, como eu disse, eu não sou pentecostal, mas eu não sou um crente teórico, então eu não posso negligenciar a importância de vivermos um relacionamento pessoal, vivo, eficaz com o Espírito de Deus. A música que a gente cantou, Isaías 9, o louvor ali de Rodolfo Abrantes diz: Ele é o próprio Deus e vive em mim. É importante. Em nós. Não é perto, né? Deus está perto de nós, não, Ele está dentro de nós, né? Então a comunhão com o Espírito Santo, isso, a comunhão com a igreja, isso aqui é solo saudável para o nosso crescimento, a nossa nutrição, para que tenhamos copa frondosa, folhas sempre verdes, sejamos influência, sejamos sombra para os cansados, para que sejamos reflexo daquele que nos chamou e nos tem amado. Se você quer dar sombra, quer influenciar pessoas, precisa gastar tempo sozinho com Deus, falando com Ele. Oração, tempo com Deus não é petição, porque a gente acha que orar é só pedir, né? E eu vou falar para vocês, eu tenho tempos de oração, às vezes são muito mais tempos de contemplação. Às vezes eu não estou falando nada para Deus, eu não estou pedindo e nem agradecendo, porque a gente tem isso, né? Não, então tem que tirar tempo para agradecer. Sim, mas às vezes eu tiro tempo só para contemplar, né? E essa cidade aqui ela é diferente, né? Porque a gente vem de um lugar muito reto. Então você está aqui, você não vê nada, você só vê 2 quarteirões e prédio. Aqui você vê a grandeza de Deus no relevo, o quão distante, a grandeza do que Ele criou como mundo. E às vezes eu fico aqui olhando da janela só contemplando a beleza daquilo que Ele fez. É isso aí. Tudo. Contemplar a beleza. Às vezes contemplar só aquilo que Ele tem feito, né? Eu e a Adriana, a gente tem
e o Elias, claro, mas nós temos experimentado tantas coisas que Deus tem feito para nós como família e na nossa vida, nesses poucos meses que nós estamos aqui, coisas maravilhosas, né? E não tem como a gente não ser grato e não tirar um tempo para contemplar e só pensar assim, nossa, às vezes eu nem acredito no que Deus está fazendo, porque eu sou só um ser humano, né? Eu tenho dificuldade de ter aquela certeza às vezes, mas Ele continua fazendo, continua realizando, continua amando, continua fazendo sombra. Lá em Jeremias 17:8, que a gente leu, disse: será como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, né? Que procura essa água que vai mantê-la nutrida. Fala de procurar, de ir em busca. Não é algo passivo. A gente pensa que a árvore está plantada no lugar e ela é um ser passivo, que só está parada ali. Mas ela está trabalhando o tempo todo, procurando a água, procurando os nutrientes, fazendo a fotossíntese. Ela precisa do sol. E o tempo todo ela está em movimento. Embora o movimento dela seja interno, né? Ela não está tão parada quanto a gente pensa. Ela está o tempo todo em busca da fonte de vida. O mundo está vivendo dias escaldantes. O calor da tristeza, do pecado. Nossas famílias, parece que as famílias estão se decompondo. Eu lembro que alguns anos atrás nossa família se reunia, a gente estava sempre junto, ia todo mundo para casa dos meus avós, era tão gostoso. Era obrigado a comer frango com polenta toda semana, porque todo mundo queria aquilo. Eu nunca gostei de polenta, mas tinha que comer a polenta, porque todo mundo queria comer a polenta que minha avó fazia. Mas a gente comia polenta, quando não queria comer só o arroz e o frango cozido, né? Mas a gente até esquecia que não gostava de polenta, porque era tão agradável estar todos os primos, os tios, os avós estavam ali. Que o tempo foi passando, as famílias foram se distanciando, e de repente você percebe que irmãos já não se dão tão bem, já não se amam tanto, e cada um começa a viver sua vida egoísta e egocêntrica, e vão esquecendo de pais, e vão esquecendo de avós, e de repente primos se tornam pessoas distantes, pessoas desconhecidas, né? Primos que estavam juntos todos os dias na infância, subindo na mesma árvore, e depois de adultos são pessoas que não se conhecem mais. Mas o mundo como é, com esse terrível calor abrasador das tristezas, das dores, que está queimando as pessoas pelo pecado, pelo estresse do dia a dia, a ansiedade, a depressão, o desespero, ele tem impulsionado essas pessoas a procurar por alívio. As pessoas estão buscando um alívio, tentando encontrar algo que alivie as dores e a tensão. Deus não te chamou para ser um poste. Mas poste também tem uma função, não tem? Mas um poste é uma estrutura funcional, mas ela é rígida, ela é morta, ela não dá vida, não gera vida. Ah, mas pastor, já me escondi na sombra de um poste, né? Quem nunca te esperou um ônibus e só tinha um poste ali, você ficou... Mas o poste você tem que ficar correndo atrás daquela sombrinha, né? Quem tem assim um corpinho mais volumoso, igual eu, ele só vai conseguir esconder a cara e olha lá, se for um poste muito fino, nem minha cara não esconde atrás do poste. Não é? Já viram aquele meme, né? Que tem um gordinho atrás do poste, só a cara dele atrás do poste? É bem isso. Então ele não nos chamou para ser postes, que embora tenham alguma utilidade, são estáticos, sem vida, não crescem, não geram, não produzem, não oferecem, não doam. Como está a sua sombra hoje? Se alguém se aproximar de você nessa noite, nessa semana,
essa pessoa vai sair mais leve, ou ela vai sair carregando as dores dela e as que você contou. A gente tem uma facilidade, né? Não pode ver alguém passando com o carrinho de mão da vida que a gente já joga o nosso entulho lá dentro, não é? Essa pessoa vai sair de perto de mim, de você, mais leve ou mais pesada? Eu quero te animar, como se diz em espanhol, né? Te quero animarte. Quero animar você, trazer ânimo mesmo. Essa semana cavar mais fundo, encontrar mais água. Tire mais tempo orando, falando com Deus, sabe? Fale menos sobre si mesmo e fale mais com Ele. Cave mais fundo. Dobre-se. Faça como as raízes que se aprofundam. Pastor, a árvore não tem que ser alta? Ela precisa ter alguma altitude. Mas quanto mais alto o tronco, mais profundas precisam ser as raízes. Porque árvores altas com raízes rasas serão tombadas pelo vento. Ao nos nutrir da palavra do Senhor, precisamos ter a compreensão de que a nossa copa vai crescer, vai ficar mais cheia, mais frondosa, e a nossa vida será ainda mais um reflexo do refúgio que é o próprio Cristo em nós e para nós. O que eu estou dizendo é que ser imitador de Paulo, que era imitador de Cristo, não é uma metáfora, não é algo que ele quis dizer, é literalmente ser sombra, refúgio. Porque, querido, eu sei que você está sofrendo, porque eu estou sofrendo, e qualquer pessoa no mundo, independente da categoria social, do quanto de dinheiro ela tenha, do quanto de beleza ela tenha. Mas beleza se conta? Eu sou da categoria dos que não foram tão providos de beleza. Eu sei que também ser feio não é um bom negócio, né? E a gente acha que o que é bonito é mais feliz, e a verdade é que não é. Todos estão sofrendo, porque todos estão ao sol das tristezas e do deserto da vida. Qualquer. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu termino com esse texto. E aqui onde diz, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, talvez pudesse dizer, e assim seja a sombra de vocês diante de todos os homens, para que assim vejam refletidos em vocês, em nós, o próprio Deus que vive em mim, que me nutre, me alimenta, me hidrata, me dá vida, para que assim eu possa ser nessa terra como a luz que ilumina, como a lanterna que guia, porque é isso que Ele nos chamou. Ele chamou a mim e a você para a salvação. Fomos eleitos para o céu, mas cada um que foi escolhido para o céu também foi chamado para ser uma árvore que traz sombra aos que sofrem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.